Um duro golpe do destino. Uma traição que a vida lhe impôs. Algo imprevisível. Uma fatalidade. Assim, algumas referências a como muitas pessoas descrevem o infarto fulminante. Nos próximos 25 minutos eu vou tentar mostrar a vocês que talvez estas expressões não sejam adequadas a se referir a essa entidade. Eu quero agradecer ao Departamento de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, essa oportunidade de participar desse simpósio e discutir com vocês esse tema. Aterosclerose e outros padrões de infarto agudo do miocárdio. Eu só não consigo avançar meu slide. Não é com o mouse. Aqui, doutor. Onde? O verde? O verdinho. Sim, esses são os meus potenciais conflitos de interesse, nenhum que afete o conteúdo dessa apresentação. Alguns aspectos históricos para a gente entender de onde viemos e onde estamos. Esse é William Aberdeen. Foi ele que no final do século XVIII, pela primeira vez, descreveu uma entidade clínica que até então não havia nenhum registro nos livros médicos. E ele batizou essa condição que se caracterizava por uma sensação de estrangulamento no peito, um aperto, uma opressão desencadeada por esforço físico e que melhorava com repouso. Ele descreve isso como angina do peito, no final do século XVIII. Quando da fundação do The New England Journal of Medicine, em 1812, hoje uma das revistas médicas mais conceituadas em todo o mundo, os editores se debruçaram, como nós vamos inaugurar esta revista? Com que tema? Fascículo 1, tema 1, página 1. Características da angina do peito. Assim nasce uma das principais revistas médicas, discutindo essa entidade nova no século XIX, angina do peito. E seriam necessários outros tantos anos para que a gente pudesse entender o que causava essa entidade. E quando nós lemos essa publicação, existe uma referência a uma possível causa da angina do peito como sendo a ossificação das artérias coronárias, em estudos de anatomia patológica, em necrópsia. Ossificação das artérias coronárias, que hoje nós entendemos como a calcificação das placas ateroscleróticas. Isso em 1812. Mas foi apenas 100 anos depois, agora exatamente em 1912, que Herrick descreve pela primeira vez a possibilidade de obstrução aguda das artérias coronárias como causa do infarto agudo e de morte súbita. Portanto, falar de aterosclerose como causa do infarto agudo do miocárdio é tentar entender como esta artéria coronária, aqui representada, no seu aspecto de absoluta normalidade, em alguns pacientes apresenta uma complicação traduzida pela oclusão súbita do vaso, aqui representada em 2 pacientes vítimas de infarto agudo, uma artéria coronária na visão superior, a macroscopia, embaixo a microscopia, numa artéria com suboclusão e finalmente uma artéria com a oclusão do vaso. Falar de aterosclerose é tentar entender esse processo. Como de uma artéria normal, nós chegamos ao infarto agudo e eventualmente à morte súbita. E aí, para os cardiologistas, e se eu tiver dificuldade, vocês me ajudam para rodar esse filme, para um cardiologista, quando eu analiso a artéria coronária de um paciente, é dizer, eu estou lendo, eu estou vendo a história da sua vida. Roda para mim esse filme, por favor. Clica no isto. Os anos estão passando, a placa de aterosclerose está se desenvolvendo. Esse paciente é assintomático. A placa cresce, angina do esforço aparece, até em que determinado dia, determinada noite, existe uma ruptura da placa. Com a ruptura da placa, da capa fibrosa, existe a exposição do conteúdo necrótico, do material lipídico, ativação da cascata de coagulação, ativação plaquetária, a oclusão súbita desse vaso, cuja tradução clínica pode ser
o infarto agudo do miocárdio de pequena extensão ou a morte súbita. Portanto, falar do infarto relacionado à aterosclerose, antes de mais nada, é entender esse processo, que conta a história de uma vida de todos nós. Passa o próximo, por favor, que eu não consigo sair desse diapositivo. Só avança. Muito obrigado. Eu espero que todos nesta sala estejam nesse momento, eu já não sei se eu estou nesse momento. Essa é uma artéria coronária normal. Mas que ao longo de décadas de exposição aos fatores de risco cardiovascular, existe o desenvolvimento progressivo da placa de ateroma. Desde a estria gordurosa inicial, já documentada em adolescentes e adultos jovens vítimas de morte súbita, morte violenta, por acidente, suicídio, que foram levados à anatomia patológica, e já havia aterosclerose em adultos jovens. Mas essa placa cresce de maneira silenciosa num doente que até então não tem sintomas e cujos testes provocativos são normais. São normais. E a placa cresce silenciosamente até que angina do peito pode aparecer, tal qual descrita por Eberlin, quando já existe uma evidente obstrução da luz do vaso, agora sim os testes provocativos podem ser positivos. Em algum momento essa placa sofre aquele fenômeno da ruptura, da erosão da capa fibrose, ativação da cascata de coagulação, trombo, morte súbita ou infarto. O problema é que esse diapositivo ele tem um equívoco na sua concepção. Ele passa uma ideia equivocada de que esse processo é linear no tempo. Se fosse assim, todo paciente antecedendo o infarto agudo procuraria atendimento médico por angina de peito. Porque nós temos uma fase silenciosa e uma fase clinicamente manifesta. O problema é que a doença não é linear. E esse paciente pode sair de uma fase absolutamente assintomática, com testes provocativos normais, por um acidente de placa e morte súbita como primeira manifestação desta doença. Primeira manifestação dessa doença. E esse entendimento fisiopatológico foi fundamental para que nós entendêssemos estratégias terapêuticas salvadoras de vidas de pacientes vítimas do infarto agudo, quais sejam as terapias de reperfusão coronariana em tempo hábil. Esse aqui é um estudo antigo, da década de 80, quando eu era residente de cardiologia no INCOR, junto com o Dr. Marcelo Wade, nos anos 90, em que estratégias de reperfusão através de fármacos, os trombolíticos, fármacos que lisam, quebram, dissolvem o trombo, mostraram impacto prognóstico, salvando vidas. Mas nós aprendemos algo também com esses estudos. Isto é tempo dependente. Notem que a chamada hora de ouro é aquele tempo em que essa reperfusão é oferecida nos primeiros 60 minutos. Hoje a gente admite 90 minutos. Quanto mais o tempo passa, eu vou perdendo o benefício, porque eu vou perdendo o músculo, as células vão morrendo. E hoje eu posso fazer isso através da angioplastia. A angioplastia primária. Notem no painel A, a artéria coronária direita subitamente ocluída. Esse paciente é levado para a coronariografia no laboratório de hemodinâmica, é submetido a uma angioplastia coronária com a restituição do fluxo coronariano. E vocês estão vendo no último painel em F a retirada do trombo. Isso é tempo dependente. Isso é tão importante que todas as diretrizes nacionais e internacionais definem tempos. Isso é medido em tempo, em minutos no relógio. Esse é o modelo americano, nós temos o nosso modelo brasileiro, mas ele é muito semelhante, à exceção de vezes de você discar 911, você tem que discar 192, mas vejam a importância da participação do paciente. E vocês, como profissionais de saúde, têm essa responsabilidade de levar essa mensagem, ficar atentos, não só aos seus pacientes, mas aos seus familiares, aos seus amigos, que possam estar sob risco ou sob vítima de um infarto agudo. Notem o tempo entre início de sintomas e ligar 192. 5 minutos. Qual é a nossa realidade? O paciente fica com aquele desconforto no peito 20, 25, 30 minutos. Algo que eu comi não me caiu bem. Liga para a esposa e diz, amor, faz um chá para mim que eu não estou me sentindo bem. Estou com uma dor no peito esquisita, acho que vou vomitar. Tá bom. A esposa vai para a cozinha para preparar o chá, e normalmente chá de boldo, porque diz que é bom para a digestão, para o fígado, alguma coisa que ele comeu não fez bem. Ela volta para o quarto para oferecer o chá, mais 15 minutos depois, para encontrar o marido morto na cama. 5 minutos entre o início de sintomas e
acionar o serviço médico de urgência. E esse paciente chega na unidade de emergência e nós temos um outro tempo. Abre a ficha, é dor torácica, prioridade, entra no pronto-socorro, 10 minutos para o primeiro contato médico e eletrocardiograma, 10 minutos. Fez o diagnóstico de possivelmente infarto com supradesenvolvimento do segmento ST, liga para a hemodinâmica, estou subindo um paciente com infarto agudo. Prepara a sala agora. As medicações começam a ser feitas, esse dentro tem que subir para a sala, e eu tenho chamado ali tempo porta-balão. O que é o porta-balão? É o tempo entre abriu a porta do pronto-socorro, balão, eu cruzei a lesão obstrutiva. 90 minutos. 90 minutos. Isso tudo medido no tempo, isso é uma métrica da qualidade de qualquer serviço de urgência. Mas essa é a fisiopatologia, ou essa apresentação muito dramática da aterosclerose relacionada ao infarto agudo do miocárdio, na sua expressão mais dramática, qual seja o infarto com supradesnivelamento do segmento ST, uma alteração muito específica que os cardiologistas, pronto-socorristas, emergencistas devem de pronto reconhecer quando esse paciente é admitido no pronto-socorro. E se isso parece algo complicado, fica mais complicado quando nós olhamos todo o processo que pode levar a uma síndrome coronária aguda, ao infarto agudo do miocárdio. Porque é muito intuitivo, mesmo para o leigo. Vejam, façam uma pesquisa rápida no Google, perguntem para um colega não da área de saúde, o que causa o infarto? O entupimento da veia por placas de gordura. É difícil convencer que seja artéria, mas é o entupimento da veia por placas de gordura. Às vezes eu vejo isso em jornais. Não sei quem teve um infarto porque a veia do coração entupiu. Uma vez eu escrevi realmente para o UOL porque tinha uma notícia que a veia tinha sido entupida e o paciente tinha tido um infarto. A veia. Então, esse é o conceito mais simples de entender. Mais simples de entender. Mas, na verdade, o que oclui a artéria do infarto normalmente é o trombo relacionado à placa. Mas aí nós temos uma outra entidade que vem ganhando muito interesse, que é a chamada minoca. Eu repito, minoca, não é minhoca, é minoca, que vem do inglês. O infarto do miocárdio com artérias coronárias sem lesão obstrutiva. Fascinante. Eu tenho um infarto agudo do miocárdio e toda aquela fisiopatologia, a formação da placa, a placa obstrutiva, a ruptura da placa, a formação de um trombo, eu levo para o cateterismo, eu vejo o trombo, eu vejo a artéria ocluída, mas eu tenho agora uma situação de infarto agudo do miocárdio com artéria sem doença obstrutiva. Então, qual é a definição? Primeiro, é uma tríade. Esse paciente tem que ter sintomas sugestivos de síndrome coronária aguda. Ele leva a mão ao peito, ele tem a dor típica, ele tem alterações eletrocardiográficas, ele tem alteração de biomarcadores como troponina. Ou seja, não é um PT, não é ansiedade. Ele está tendo dor no peito, chega, faz exame de sangue no laboratório, bioquímica alterada, troponina, lesão miocárdica. Só que aí a gente leva para o cateterismo e cadê a placa obstrutiva? Não existe. Onde está a placa obstrutiva? Ou a coronariografia é completamente normal, ou no máximo eu tenho alguma lesão que não passa de 50%. E isso representa, varia dependendo da estatística, dos estudos, de 1 a 14%. São muitas as causas que hoje nós reconhecemos como possíveis relacionadas a essa situação. Existem causas coronarianas, aqui listadas, embolismo, disfunção microvascular, espasmo, trombose, ponte miocárdia, ruptura não completa da oclusão da artéria, dissecção da artéria coronária, existem causas não coronárias, existem causas não cardíacas. Olha quanto nós aprendemos com essa entidade chamada infarto com coronárias sem doença obstrutiva. E para complicar, já existem autores que estão dizendo, não, nós temos que separar o que é a minoca verdadeira, porque aquela que se relaciona à doença coronária, daquela que nós chamamos de mimetizadoras de minoca. Ou seja, eu posso ter uma miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, o paciente pode ter dor no peito, pode alterar marcador, leva para o cateterismo, não tem doença obstrutiva, mas a causa é uma miocardite, não está relacionada à doença coronária. Então veja quão fascinante é estudar essa entidade chamada minoca, que são outros padrões de infarto agudo.
E em mulheres isso ganha uma importância, uma relevância tamanha, porque hoje nós já entendemos que a fisiologia e a fisiopatologia das síndromes coronárias nas mulheres, ela é diferente da dos homens. A anatomia coronariana da mulher é diferente, os vasos são mais delicados, são mais finos, normalmente com doença difusa. Os fatores de risco, além dos tradicionais, hipertensão, tabagismo, obesidade, olha que interessante, aparecem específicos ao sexo, hipertensão gestacional, síndrome dos ovários policísticos, não tradicionais como ansiedade, depressão. Outras situações aqui listadas, a apresentação clínica. Isso é muito importante, muitas vezes ela não é atípica igual a do homem. A mulher se queixa, puxa, as minhas costas estão doendo, que coisa esquisita, nunca tive essa dor nas costas, estou meio enjoado. E aí o que acontece? Existem estudos que mostram que quando a mulher começa a ter esses sintomas, ela não percebe que isso possa ser uma síndrome coronariana aguda. Porque mulher não tem doença do coração, isso é do homem. Isso aqui não é o que eu li no livro, que eu vi o Dr. Drauzio Varela falar, que vem aqui para o peito e vai para o braço esquerdo. Eu só estou enjoada com dor nas costas. E tem estudos que fazem, sabe o que a mulher faz? Em vez de ligar para o 192, ela liga para a amiga. Ela liga para a amiga e fala, amiga, não estou bem. O que você está sentindo? Não, eu estou com uma coisa no peito, as costas estão... Ah, faz acupuntura, faz uma massagem, você deve estar tensa. Não, ela está infartando. Mas ela liga para a amiga. Ela liga para a amiga. Tem estudos nesse sentido. E aí, quando ela chega no pronto-socorro, tem outro problema, o médico reconhecer que isso possa ser um infarto, e aí, obviamente, vem a questão dessa mulher ter um quadro de minoca, mesmo na ausência de doença obstrutiva. Então, isso é um problema que começa com a percepção do paciente e bate e termina com a percepção do médico de que aquela mulher possa ter tido um quadro de infarto agudo. E como é que a gente faz esse diagnóstico? Vou ser bem rápido aqui. História clínica, exame, eletro, leva para o cateterismo, você não acha lesão. E aí você pode fazer uma coisa que dificilmente a gente faz na rotina, porque não é disponível em todos os serviços, que é a imagem intravascular. O que a coronariografia mostra? Eu injeto o contraste no cateterismo e vejo a luz do vaso procurando obstrução. Mas se eu não tenho obstrução, eu posso me valer de uma imagem diferente dessa. Isso é a coronariografia. Todos hão de concordar, mesmo não cardiologistas, que eu tenho uma obstrução. A vida está por um fio. Eu estou vendo ali passar 5% de sangue. 95% de obstrução, essa aqui é a descendente anterior, e aqui na coronária direita em 2 pontos. Fácil, fácil, a coronografia. E quando não tenho lesão e eu tenho infarto? Eu tenho que me valer de outras imagens. E hoje nós temos, acreditem, a capacidade de, através de um ultrassom intravascular. Imagina o ultrassom que todas vocês conhecem quando fazem avaliação ginecológica, quando fazem ultrassom de abdômen, o transdutor na barriga. Agora eu tenho como miniaturizar um transdutor e colocar dentro da coronária de um vaso de 2 milímetros. E isso aqui não é nem ultrassom, isso aqui é uma tomografia de coerência óptica dentro da coronária. E que eu consigo ver ali no painel, principalmente no C, a abertura, tem um asterisco, aqui é uma dissecção. O que é uma dissecção? É um rasgo da luz do vaso, é um rasgo da parede. Notem em A, a circunferência normal, em B, rasgou. Tem um asterisco ali. O que é ali? É um caminho falso. O sangue está caminhando por aquele caminho falso, não deveria. Está rasgando a coronária. Isso é uma dissecção espontânea. Em B, eu estou vendo no asterisco exatamente o rasgo. Rasgou o cano por dentro. E isso pode levar ao infarto agudo do miocárdio, particularmente em mulheres. É uma entidade que a gente fica muito atento. É difícil o diagnóstico pela coronariografia. Muitas vezes só com exames intravasculares eu tenho esse diagnóstico. E para terminar, para ficar no tempo, eu queria chamar a atenção de vocês para um outro quadro que felizmente nós, cardiologistas, pronto-socorristas, emergencistas, começamos a reconhecer, que é a relação entre estresse emocional e infarto agudo na ausência de doença obstrutiva. Prestem atenção nesses últimos 5 minutos, gravem, e se reconhecerem nesse cenário, mostrem para os seus parceiros, para as suas parceiras, para que coisas sejam feitas e repensadas. Há muito tempo se notou a relação entre estresse emocional e infarto agudo na ausência de doença coronária obstrutiva, principalmente em mulheres, isso não é nenhum comentário sexista. Não há, no primeiro, isso foi descrito como síndrome do coração partido, the broken heart disease. Depois, e vocês vão entender por quê, depois isso foi modificado, os japoneses, o que vocês estão vendo à esquerda é um vaso, que na verdade é uma isca para pescar polvo no Japão.
E isso chama-se Takotsubo, esse vaso. E quando foram feitas as ventriculografias, ou seja, a injeção de contraste no cateterismo, como vocês estão vendo à direita no ventrículo, isso se assemelhava, essa carinha, a esse vaso de pescar polvo, e isso passou a se chamar cardiomiopatia de Takotsubo. Esse é o nome oficial dessa entidade. Hoje se entende, essa publicação ainda nem saiu, está ali, junho de 2024. Vai sair a partir de amanhã. Que entende que você tem um estresse físico, que pode ser inclusive um estresse farmacológico, como alguns tumores, que leva a uma descarga catecolaminérgica. O que é isso? Adrenalina. Adrenalina cai no sangue, em grande quantidade, uma tempestade de hormônios como a adrenalina. Existem alguns fatores que podem levar a uma suscetibilidade individual, e isso leva a um espasmo na microcirculação. A microcirculação, que eu nem vejo no cateterismo, em vez de estar aberta, faz isso, fecha, de uma maneira súbita, com essa catecolamina. Isso leva a uma toxicidade eventual direta dessas catecolaminas, disfunção miocárdica, um outro mecanismo de proteção celular, que é para ativar a cascata de sobrevida celular e a recuperação. Isso é o que mais se entende hoje, esse fenômeno que simula um infarto agudo, porque tem as características decorrentes dessa grande descarga adrenérgica. Esses aqui são alguns exemplos, e a gente tem a confirmação por ressonância. Isso eventualmente tem uma evolução favorável. Vocês estão vendo aqui a recuperação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Esses pacientes chegam, às vezes, com disfunção do ventrículo esquerdo importante, mas felizmente quase a maioria deles, com o tempo, acaba revertendo, acaba recuperando. Essa talvez tenha sido a primeira descrição de ainda não se chamava de cardiomiopatia de Takotsubo, e o título desse trabalho foi um caso clínico, um infarto agudo disparado por conta do estresse emocional. A história de uma senhora de 72 anos, diabética, fumante, que chegou na sala de emergência às 11 horas da noite, com 2 horas de dor, que começou 30 minutos depois que ela recebeu a notícia que o marido dela, de 25 anos de parceria, tinha falecido de um ataque do coração. Ela recebe a notícia, 2 horas depois, ela dá entrada no pronto-socorro com infarto agudo do miocárdio. 2 horas depois. Foi o primeiro caso que eu consegui resgatar na literatura da relação entre estresse emocional e infarto agudo do miocárdio. Essa publicação listou uma série de 19 pacientes e eles dosaram as catecolaminas, e em todos esses pacientes as catecolaminas estavam elevadíssimas, mas eu queria chamar a atenção de vocês do perfil desses 19 pacientes, nesse trabalho do New England de quase 20 anos. Qual foi o estressor? É a coluna do meio. Só havia um homem entre esses 19. Falecimento da mãe, acidente de carro, reunião surpresa. Uma festa surpresa, falecimento do pai, falecimento do marido, falecimento do amigo, falecimento do pai, falecimento da mãe, medo de um procedimento. E os outros 9, uma discussão feroz, morte do falecimento, aparecer em corte. Foi o único homem que teve isso, quando ele estava na frente do juiz. Medo de se engasgar, falar em público. Vir dar uma aula na SOCESP eventualmente pode levar a uma situação como essa. Morte do marido, assalto à mão armada, morte do filho e notícias trágicas. Vejam toda a gama de emoções, algumas de medo, outras de raiva, outras de tristeza e eventualmente outras de alegria, uma festa surpresa e a pessoa infartou. Imagine a surpresa dos convidados. A pessoa infartou. O que será esse diapositivo? O que representa esse gráfico? Isso aqui representa, entre 2003, 5 e 6, o número de eventos cardiovasculares em determinados dias. E tem alguns picos aí anotados em números. Em 2006 parece que houve um pico em determinados dias do número de eventos, de infartos. Eventos cardiovasculares durante a Copa do Mundo. Copa do Mundo de 2006, que foi na Alemanha. E havia uma grande expectativa que a Alemanha se tornasse campeã em 2006. Primeiro jogo contra a Costa Rica. Aumenta o número de infartos.
Polônia, aumenta o número de infartos. Mas aí a Alemanha se classifica. Equador, cai o número de infartos. Suécia, o jogo foi mais fácil. O que é 5? E disputar as oitavas e quartas de final contra quem? Contra a Argentina. Um pico no número de infartos. Alemanha e Argentina. Os alemães infartando. Itália, para ver quem ia para o terceiro lugar. A Alemanha perde. Não interessa mais disputar o terceiro lugar com Portugal. Eles queriam ser campeões. Contra Portugal, não teve nenhum aumento do número de infartos. Por quê? Porque eu queria ser campeão. Terceiro lugar não me interessa. Mostrando uma relação direta entre o quê? Torcer numa Copa do Mundo pelo seu país e o número de infartos. E eu quero concluir com essas mensagens retiradas antes de eu fazer essa preparação, que às vezes parecem meio sensacionalistas. Homem tem infarto e morre com bilhete premiado da Mega Sena nas mãos. Aposentado infarta e morre após ganhar Hilux em bingo. E a última tirada agora do mês de abril. Tirada do mês de abril em Goiás. Mulher que morreu após ver o marido morrer também sofreu infarto e pediu socorro aos filhos, diz família. Isso foi publicado agora em abril de 2024. A esposa faleceu 1 hora depois de descobrir que o marido também tinha morrido de infarto. Portanto, eu concluo a minha apresentação tendo não atendido o que eu mesmo me comprometi, que eu estourei em 1 minuto, mas vou contar do passador, que vocês todas, na verdade nós todos temos uma grande responsabilidade, que é mudar o destino ou tentar mudar o destino dos nossos pacientes. E a SOCESP tem essa função. E para isso, por exemplo, os americanos têm a chamada os 8 essenciais da vida, e eu não quis ser simpático para essa plateia, porque exatamente o primeiro começa como se alimentar melhor, ser mais ativo, controle do diabetes, peso, colesterol, pressão arterial, tabagismo e qualidade de vida e sono. Isso é uma campanha e vocês podem fazer o próprio score através do American Heart Association, como vocês estão nos 8 essenciais. Porque a nossa missão é que cada vez mais nós tenhamos menos pacientes nessa situação. Ainda que nós possamos ter muito a oferecer para esses pacientes quando chegam nessa situação. Mas o nosso desafio como profissionais de saúde é, a todo custo, preservar esse bem maior chamado vida, porque vale muito a pena viver a vida. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Luiz.